Estamos de volta com o programa Perfil, conversando hoje com o filósofo Renato Nogueira. Bom, professor, você falou muito sobre essa questão da gente despersonalizar a natureza, o Krenak também fala muito sobre isso. Em algum momento da sua vida você parte para escrita para as crianças, né? E nos seus livros tem a mulemba, que é uma árvore de origem africana, que conversa com essas crianças no livro, né? Então, a criança, desde jovem, sabendo a importância de você respeitar a natureza. Como que surge essa ideia de você falar com crianças e mostrar para essas crianças também a vastidão dessa cultura africana, cultura indígena e a importância da natureza? O nascimento da minha primeira filha, em 2009, foi um fator que eu não posso deixar de dizer que interferiu, porque eu escrevia um projeto, né, junto com o Sandro Lopes, Cris Pereira. A gente tinha um projeto de roleplay game, RPG, projeto para jovens. O nascimento da Olivia me chama mais a atenção de uma necessidade. Quando ela completa 3 anos, publiquei Nani Nilo, Aprendendo a Dividir, e tem uma reedição agora, recente, em 2020, e eu vi a necessidade de conversar com as crianças. Eu já trabalhava no curso de pedagogia, estava entrando no curso de pedagogia na Universidade Rural quando ela nasceu. Eu entrei justamente quando ela nasce, eu entro na universidade. E eu fiquei pensando, a gente precisa conversar com as crianças, pensar uma infância ativa, pensar justamente a respeito das crianças como atores relevantes de interlocução, de transformação da sociedade. Então, me interesso muito por isso, né? Pensar a cidadania infantil é um tema do meu interesse. Eu tenho pesquisado muito a respeito das crianças e da infância com as crianças. Então, meu grupo de pesquisa, inclusive, se chama Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, AfroSim, com N. E a ficção era algo que eu tinha interesse. Eu tinha feito oficinas literárias aos 18, 19, 20, 21 anos. Estudei com João Gilberto Noll, né, Maria da Graça Creton. Estudei assim, composição de escrita. E eu escrevi e rasgava as ficções. Quando Olivia nasce, e eu com o repertório que eu tinha de pesquisa, eu tinha participado, depois eu fui para Filadélfia, depois que ela nasceu, passei algumas vezes para Filadélfia no encontro dos africanos, e eu peguei uma pesquisa muito interessante que crianças do mundo inteiro participaram, em vários lugares do mundo. Uma criança nova-iorquina dizia: natureza é uma árvore, um passarinho. A criança de Tóquio desenhava uma árvore, um passarinho. Aí viu uma criança hereiro, ou vereiro, que vive entre a Namíbia e Angola. A criança sabe o que ela faz? Ela faz o pé, faz a mão, faz ela e a família. Isso é natureza, junto com a árvore. Não está separada. Eu falei, isso é tão fundamental contar essa história. Eu recordo de uma história que o meu falecido avô Silvio me contou também, que ele aprendeu com o avô. O avô me contou histórias de chuva, histórias de sol, histórias da luz, histórias da água, histórias do fogo. Tinha coleção de histórias que ele tinha, de memória. E aí eu falei, caramba, você teve aquela história que o meu avô me contou. Aí eu falei, vou ter que contar essas histórias. Eu falei, acho que meu papel é contar essas histórias para as pessoas, dividir essas histórias que eu aprendi desde cedo, né? Então, eu falei, vou contar essa história. E aí veio o Nani Nilo. Nani Nilo com um traço maravilhoso, o Sandro, com um projeto gráfico da Cris incrível, e aí tá aí, Nani Nilo. E como é que você inclui essas histórias dentro da sua casa? Você tem o hábito que seu avô tinha de contar também histórias para as crianças? Esse é sempre um desafio tremendo, né? Eu conto histórias com as duas, né? Uma tem 11 anos hoje, outra tem 6 anos. A gente tem as sessões de histórias, as sessões, as assembleias de família que tem que ter, né? Porque as crianças têm voz, é aquilo que a Olivia sempre diz, né? É para uma pessoa mais velha, que ela é adulta, que ela tem razão sobre tudo. A gente conversa muito sobre isso. Não é porque Já a é gente fala algo que esperta nós... desde cedo, né? Ela já traz essa questão e a gente está dialogando, né? Procura dialogar. Conta algumas histórias, né, com elas. A gente conversa um pouco a respeito disso. É um exercício, inclusive agora eu tive a experiência, a convite de fazer um curso sobre paternidade. Não era um curso sobre paternidade exatamente, o que é ser pai, mas era o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre ser pai.
eu trago dois mitos clássicos para falar de paternidade, o mito de Édipo e o mito de Logum-Edé, que é o mito iorubá. E aí esses mitos, o que significa a paternidade nesses contextos culturais? O que elas dizem para a gente? Que é o que eu faço em Mulheres e Deusas, né? O meu papel é um pouco pegar como é que o mito é uma fotografia de uma potência humana, de uma condição natural. Os mitos retratam um pouco isso, né? O mito ele diz alguma coisa que está em cada um de nós e que a gente acaba personificando. E que alguns mitos nos ajudam a desenhar nossa liberdade e outros mitos, de repente, pelo contrário, eles compõem uma certa forma de autosservidão, de escravidão ou de servidão voluntária. Então, um pouco esse papel que eu tento assumir, né, pensando muito a história da minha família também, uma família guerroalha, e é contar essas histórias e é sistematizar isso. Não, você fala sobre essa importância de se estudar os mitos, porque muitas vezes eles cerceiam nossas atitudes, nossa liberdade. Isso é importante também para as crianças, para elas crescerem com mais liberdade também criativa, liberdade para se expressar. Você se surpreende ainda com as perguntas que suas filhas fazem para você, que as crianças te fazem? Em certa medida, sim, me surpreendo, mas eu espero. Eu espero um pouco inusitado, espero um pouco a surpresa. Por exemplo, nosso grupo de pesquisa, em 2017, numa pesquisa de campo, encontrou um conceito que veio de uma criança, adultidade. Uma criança de 8 anos, na época que falou de adultidade como sendo uma prática dos adultos de opressão infantil. Ela comenta isso, ela fala adultidade, isso ela fala, e a gente, na conversa, no nosso grupo de pesquisa, que eu tinha um grupo focal com crianças de 6 a 10 anos, e a gente fazia atividade de teatro, de desenho, de assistir filme numa escola, a escola que foi parceira da minha pesquisa nessa época, eu continuo com parcerias com escolas, e a gente conseguiu escutar isso da criança e pediu licença, vamos escrever sobre isso, vamos escrever sobre essa adultidade, e começamos a escrever sobre isso. A palavra veio da criança. Eu até dou os créditos para essa criança, está lá o nome dela, nos artigos. Então, a gente espera algumas coisas, porque elas dizem muitas coisas. Até porque tem alguns mitos, o mito de Wendell e o mito de Kirikou, que eles nos ensinam que as crianças, por conta de terem uma relação com a infância delas mais próximas, elas estariam menos adulteradas, não por uma pureza, ou uma ignorância, ou uma inocência, mas pela possibilidade de estarem mais próximas de uma memória da natureza. Sim. E a gente acaba perdendo, ou se afastando. Então não é uma idealização da infância, mas é pensar a infância como uma potência que está em cada um de nós, uma potência criativa. Aquilo que vários autores, como Walter Korn, também trabalha com isso, uma forma de habitar a existência, uma forma de habitar a vida. Você fala isso sobre a criança, né? De que a criança é uma múltipla potência. No seu outro livro, que é Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Tem uma parte muito importante que você fala: múltiplas subjetividades habitando os corpos das mulheres. Existem milhares de mulheres dentro da mesma mulher, mas isso hoje acaba sendo um pouco cerceado pela sociedade. Então, uma coisa importante é os mitos femininos nos ajudam também a dialogar, a estabelecer um diálogo entre homens e mulheres a respeito das fantasias, dos sistemas de opressão. Por exemplo, eu retrato o mito de Medusa e trago um aspecto importante. Medusa sofreu violência sexual. Sim. O olhar de Medusa congela que ela sofreu violência sexual e não teve apoio de homens e mulheres, nem de deusas, nem de deuses. Isso faz com que ela fique só, e isso a martirie, ela fique sem suporte, sem apoio. Então, o olhar de Medusa não é doce por conta da opressão masculina. É importante dizer isso. Então, eu procuro ir desdobrando os mitos e vou interpretando junto para dizer das possibilidades. Oxum, ela vai dizer para os deuses masculinos, os orixás, as potências masculinas, que as potências femininas devem sentar à mesa
no mesmo momento. Não só aqueles que trazem a caça sentem antes. Não só aqueles que trazem a caça, os caçadores, devem comer, podem comer primeiro porque trouxeram a caça, mas todas e todos devem comer junto. Então, isso é muito importante porque mostra perspectivas que as mulheres, que as divindades estão tabulando na relação que elas têm. Então, eu faço uma crítica ao concurso de beleza como uma forma de oprimir, opressão das mulheres. Não invento nada disso, está no mito. Várias feministas negras, várias feministas têm apontado isso, para esse caminho, porque é uma maneira de configurar uma obsessão das mulheres por juventude e beleza. Ou seja, as meninas são muito elogiadas pela beleza mais que os meninos. Os meninos não precisam ser bonitos para ser... Um menino não precisa ser bonito para ser feliz. A menina é como se ela fosse plasmada desde cedo, que ela tem que ser bela para ser feliz. Os concursos de beleza acabariam, essa é uma hipótese, os concursos de beleza acabariam, essa é uma hipótese, por reforçar esse imaginário. Então, o papel com os mitos é apresentar, caramba, esse mito aqui faz mal, esse mito faz bem. Não vou responder exatamente, não dou uma resposta, apesar de que eu interpreto Pandora, eu faço uma interpretação no final. O que Pandora nos diz quando ela guardou a esperança? Não deixa a esperança sair, porque ela faz isso. Não devemos condenar Pandora, devemos compreender a função de Pandora, porque só ela fez isso. Está no final do livro, quem estiver lendo agora, não vou dar spoiler, mas não pode contar o seja... final. Mas você mostra que é importante a gente ler não somente sobre os mitos, sobre filosofia de várias partes do mundo, para a gente poder ampliar também esse conhecimento e tirar um pouco dessa carga que a gente carrega querendo se enquadrar em padrões que quase sempre são inatingíveis, né? Sim, sim. E tem uma coisa em relação aos mitos, vou fazer uma metáfora, uma analogia, não sei se ela é muito boa, que me ocorre agora. Mas se nós pensarmos que os repertórios culturais, repertórios míticos, eles são como se fossem ferramentas. Michel Foucault usa a expressão caixa de ferramenta para falar de teoria, pensar os mitos. Não existe uma ferramenta que sirva para tudo. Se a gente ampliar isso para uma esfera de produção política, os mitos fundamentam práticas políticas. O que ocorre? O Ocidente tem uma caixa de ferramentas, um conjunto de ferramentas, é como se ela servisse para tudo. Não serve. É necessário, é urgente ampliar o repertório. Se a gente não amplia o repertório, né, de tecnologias culturais para a vida, a gente vai ter mais dificuldade de manter a vida, de manter o planeta. Um dos debates que era muito feito em torno da Covid-19 foi justamente uma vacina para a Covid ou uma vacina para o planeta. Uma vacina de como nós devemos nos relacionar com a realidade, com o meio ambiente. Né? A gente pode conversar, a gente pode se relacionar com o meio ambiente de um modo responsivo, de um modo confluente, como diz Neo Bispo. A gente precisa confluir com as coisas. A gente não pode ter uma relação somente predatória, exploratória. Isso é ruim para a vida. Sim. Isso é aquela velha história. É como se a pessoa ganha alguma coisa, mas ela perde muito. Né? Esse ganhar, ele é um perder também. Você falou dos mitos femininos, né? Eu fico pensando, tem uma coisa clássica. Eu falo isso no meu curso de paternidade, eu falo isso nos meus artigos sobre paternidade, sobre masculinidades. É muito comum que a formação masculina, o patriarcado, fossem homens procurarem grandes batalhas. À medida que um homem só faz grandes batalhas, ele perde os pequenos encontros, os grandes encontros no mundo doméstico privado. Ele deixa de mergulhar no mar de afetos familiar para mergulhar toda a energia e todo o seu tempo na produção, para ser um provedor, para ter uma representação social. E ele chega cansado, como aquele guerreiro exausto, que em casa não pode mais interagir, não tem energia para doar, não tem tempo para dar, para
companheira, uma relação heterossexual, né? Para a companheira, para os filhos e filhas. Ele só tem energia para dar no mundo de fora. É muito ruim, porque ele perde a possibilidade de mergulhar nos afetos. Sim. É uma desnutrição afetiva. Isso comete muitos homens, comete muitos de nós, porque somos socializados no imaginário da violência. Renato, eu vou te pedir só mais um minutinho, que a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. A gente volta em 1 minuto com o programa Perfil.